Olá, esse é mais um vídeo do canal Revolução Industrial Brasileira, canal de iniciativa minha, Fausto Oliveira, e do economista Fernando Ferro, numa associação apaixonada pela economia e pelo desenvolvimento brasileiro. Nós hoje vamos ter a honra de novamente entrevistar o professor Nelson Marconi, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ele é autor de vários livros e um grande especialista sobre as questões do desenvolvimento da economia brasileira. E o tema que nós vamos abordar é a divulgação do PIB trimestral. Na semana passada, nós estamos no início de dezembro, pelo governo federal. O PIB veio com um crescimento de 0,6%, e muita gente prefere observar isso como uma retomada consistente, já outros são críticos e dizem que isso é apenas um PIB em estado de patinação. Eu vou perguntar ao professor Nelson Marconi qual é a impressão dele a respeito, primeiramente, do PIB trimestral e deixar aberto para que ele possa fazer uma análise maior a respeito da situação do crescimento brasileiro nos últimos tempos, né, medido em termos de PIB. Professor, bem-vindo, muito obrigado mais uma vez. Qual a sua impressão a respeito da divulgação do PIB trimestral na semana passada? Bom dia, Fausto. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Realmente, ele é um PIBinho, né? Certo? Quer dizer, a gente continua andando de lado, como você falou, e patinando. Eu não vejo motivo nenhum para tanta euforia para parte do mercado. Tem um dado positivo apenas lá no PIB. Todos os outros dados indicam que a gente está andando de lado ou de forma ou negativamente, né? Então, por exemplo, só para te dar para dar assim até para os nossos para nossa plateia, né, para nossa audiência, um exemplo aqui. A gente cresceu, né? A gente teve uma crise, na verdade, em 2015, onde o PIB caiu 13,5%. Depois, em 2016, o PIB caiu 3,3%. Né? Em 2017, ele cresceu 1,3%. Em 2018, ele cresceu 1,3%. E esse ano, o que tudo indica, ele está crescendo a 1%. Quer dizer, ele está crescendo menos que nos anos anteriores, que já foi um crescimento muito baixo para a saída da recessão. Quer dizer, a gente está tendo a pior saída de uma recessão da história. A gente não consegue recuperar os nossos níveis anteriores à crise, né? A gente está longe dos patamares de 2014, né? Está demorando muito tempo para se recuperar e todo ano eu escuto a mesma coisa. Faz 3 anos que eu escuto. Não, olha, agora o PIB vai realmente crescer. Olha que maravilha esse PIB trimestral que deu agora de 0,3, 0,4, 0,5, né? E agora a economia vai, e a gente não sai desse porcento. Né? Então, quer dizer, tem aí um desejo, digamos, né, tá certo? Ou uma retórica. Desejo por parte de uns, eu entendo, né? Todo mundo quer que a economia volte a crescer, mas tem uma retórica por parte de outros que, tá certo, estão achando não bom o PIB não crescer, mas o modelo econômico para eles está sendo bom e eles querem vender que a economia está indo bem, rodando dessa forma. Enquanto isso, está todo mundo vendendo comida na rua, porque não tem o que fazer, né? Professor, decompondo, eu tenho aqui alguns dados da divulgação pelo IBGE, do PIB trimestral, e realmente o único número que vem nesse trimestre muito consistente é o da indústria extrativa, ou extrativista, né? E eu queria perguntar ao senhor o seguinte, uma explicação para o público em geral sobre o que representa esse segmento da economia e tentar confirmar uma impressão que é um pouco a minha, que seria o seguinte: será que esse 12% de crescimento da indústria extrativista, que basicamente responde pelo crescimento do 0,6 inteiro do trimestre, né, não significa apenas a recomposição da operação da Vale após a tragédia de Brumadinho? Então seriam essas duas perguntas. Exato, veja bem, o PIB quer dizer, o PIB não, o setor da indústria de transformação não, desculpe, indústria extrativa, né? Inclui tanto a mineração como a extração de petróleo. Não o refino do petróleo, mas a extração de petróleo. Né? São setores que geram o que a gente chama de valor adicionado per capita muito alto. Quer dizer, eles tenderiam a contribuir para o crescimento do país, né, porque eles geram muito valor adicionado. Né? Mas a questão é que eles também geram muitos poucos empregos, principalmente a mineração. Né? A participação do emprego na mineração no PIB é muito baixa. Do setor petroleiro também, só que o petróleo ele tem uma vantagem porque ele gera o que a gente chama de encadeamentos, ele puxa a produção de outros setores também da economia, certo? Muito mais do que a mineração. Né?
Agora, o que aconteceu realmente é que nos trimestres passados, né, no primeiro e no segundo trimestre, a produção, né, da indústria extrativa despencou em função do acidente de Brumadinho. E esse trimestre agora, o terceiro, começou a recuperar um pouco. Então, na verdade, o que está acontecendo é você foi para um buraco muito fundo, né, no caso, e aí você, buraco em termos de nível de atividade, eu estou falando, e aí com isso você começou a recuperar agora. Então, logicamente, em termos de variações, né, a gente sempre olha a variação que a gente chama na margem do período em relação ao outro, a gente vai ver um crescimento, mas quando a gente olha para um período um pouco maior do que só um trimestre, a produção está muito abaixo. Né? Na verdade, um setor que acabou tendo um desempenho um pouco mais positivo que os outros nesse PIB foi o setor da construção civil, né? O setor da construção civil, aí eu vou até me permitir um pouco mais de dar um pouco de informação, porque eu, como jornalista especializado em indústria e infraestrutura, participo um pouco de certas reuniões internas do setor da construção. Houve uma divulgação muito entusiasmada, recente, a respeito de aumento na venda, por exemplo, de equipamentos de construção civil. Ocorre que, a bem da verdade, deve ser dito que esse número também é um pouco distorcido, porque ele pode apresentar um crescimento proporcional muito consistente em relação ao período do ano passado, porém, quem conhece um pouco da realidade da recomposição de frotas da construção civil sabe que existe uma proporção muito grande de recomposição de frotas, né, nesse investimento que está sendo feito. E se não houver uma pegada do investimento de longo prazo, essa recomposição de frota está feita, né? Dos ativos depreciados, são betoneiras que estavam depreciadas, carregadeiras que estavam depreciadas. Se tudo isso não for continuado, a recomposição da frota para esse nível de atividade estaria feita. Dito isso, eu queria perguntar ao professor Marconi. Professor, em que medida essa nova realidade de juros baixos, pelo menos de uma taxa Selic baixa, é responsável pela retomada, ou, entre aspas, retomada da construção civil? Porque nós verificamos um pouco de empreendimentos imobiliários retornando, e isso está sendo responsável por esse repique, por essa pequena retomada na compra de máquinas e equipamentos para recomposição de frota. Mas isso é consistente? Isso é sustentável? Então, queria que você explorasse um pouco essa questão da taxa Selic básica e a relação com a construção civil, por favor. Tá. Bom, então, a construção civil, ela também sofreu uma queda muito grande. Talvez, se a gente olhar setorialmente, acho que é o setor que mais perdeu, né, nessa crise. Então, ele está num patamar realmente muito baixo. Né? E a recuperação é muito tímida, né? Quer dizer, você não pode dizer que, de novo, você vai lá para baixo no buraco, logicamente, a hora que você começa a sair, isso vai te mostrar uma taxa de crescimento, sempre na margem, mas ainda é sobre um patamar muito baixo. Né? Então é importante a gente deixar aí claro isso. A construção perdeu muito nesse período. Não só a construção residencial, como também a construção voltada para grandes obras, em função da Lava Jato, em função de todos os eventos que a gente sabe que aconteceram na economia. Né? A taxa de juros, né, a queda da taxa de juros pode ajudar um pouco, porque o financiamento imobiliário vai ficar, se já ficou e vai ficar ainda um pouco mais barato. Né? Então, isso ajuda um pouco na retomada tal dos negócios. Agora, de toda forma, né, as pessoas precisam ter renda para pagar o financiamento imobiliário que elas forem fazer. Né? E se elas não tiverem renda, elas não adianta a taxa de juros só cair, ela ajuda, logicamente, mas ela não vai ser suficiente para retomar, para uma retomada tão consistente do mercado imobiliário. Então, o que vai acontecer, né? O mercado pode retomar um pouco, mas sem muito fôlego, né? Apenas quem tinha já uma poupança guardada, acha que com essa taxa de juros mais baixa, por exemplo, vai deixar de ter um rendimento adequado no Tesouro Direto, nos fundos, outro tipo de aplicação, vai pegar esse dinheiro e vai acabar aplicando em imóveis. Mas é uma parcela pequena da população, uma parcela restrita. Né? Para você ter uma retomada mais consistente do setor de construção, do lado da construção residencial, você precisa ter um aumento do emprego e da renda.
né? E do lado da outra parte da construção, que é a infraestrutura, tal, você precisa ter realmente uma melhoria dos investimentos públicos, né? Um aumento das PPPs, quer dizer, coisa que não está acontecendo. Então me parece mais uma saída, né, do fundo, sim, né, desse buraco, assim, a gente vai lá para o fundo da vala e começa a sair um pouco, mas não me parece uma coisa muito consistente. De toda forma, foi o melhor número do PIB, o único número do PIB, normalmente, que você olha e fala, ufa, esse aqui é um número que parece que foi positivo, de forma, vamos dizer, a mostrar que aqui, né, isso aqui pelo menos melhora um pouquinho o emprego na construção civil. Eu vou aproveitar então esse gancho para colocar para o público alguns dos números da decomposição setorial do PIB trimestral do terceiro trimestre de 2019, que eu tenho aqui aberto na minha outra tela. A construção civil, então, teve um aumento de 1,3%, a agropecuária também 1,3%, já falamos da indústria extrativista, né, e explicamos como isso, na verdade, tem um efeito distorcido aí, né, por conta da questão do retorno devido a Brumadinho. Agora, na parte negativa, temos alguns setores importantes, também abriria para o senhor comentar. Transporte, armazenagem e correio, com uma queda de 0,1%. A questão da indústria de transformação, que novamente tem um resultado decepcionante de menos 1% no trimestre. São setores muito fundamentais exatamente para o emprego, para a geração e manutenção de emprego. Como o senhor vê esses setores dentro desse PIB trimestral e relacionando com a geração de emprego e renda? Essa contínua redução, né, da produção da indústria de transformação é o principal problema nosso para a gente retomar o crescimento de forma consistente, né? Porque o crescimento ele vai, à medida que a indústria vai retomando o crescimento, ela vai gerando bons empregos, vai demandando uma série de outros bens da própria indústria, vai demandando serviços, né? Então ela tem essa capacidade de puxar a economia. Enquanto a indústria estiver ruim, a economia inteira realmente tende a também não crescer de forma consistente. Então, esse é um dado muito ruim e continua mostrando como a nossa indústria está sem dinamismo, sem demanda, e é um problema sério para a gente retomar o crescimento. Por outro lado, né, o dado de transporte que você falou, quer dizer, ele é, no fundo, a consequência do restante que está acontecendo na economia. Quer dizer, as pessoas só vão se deslocar e os bens também só vão, vamos dizer, eles só vão se deslocar, né, não autonomamente, né, mas os bens só vão ser deslocados de uma região para outra na economia se as pessoas estiverem comprando, se tiver demanda pelas empresas, tal, senão não tem por que transportar nada, né? Então, quer dizer, no fundo, o indicador do baixo volume de transporte, de armazenagem e tal, é justamente uma consequência, um reflexo do que está acontecendo no restante da economia. As coisas não se transportam porque elas querem ser automaticamente transportadas. Não é porque, vamos dizer, não é uma decisão do setor de transporte, vamos fazer transporte e acabou. Não, certo? Ele é demandado por outros setores para poder realizar aquela atividade. Se isso ainda está caindo, isso é um sinal de que a economia realmente não está muito bem, né? Agora, é interessante que os analistas, uma parte dos analistas econômicos vem vendendo, né, um discurso de que a economia está retomando, está crescendo, que maravilha, né? Quer dizer, você olha a situação do emprego, você vê os setores, como é que eles estão desempenhando, um PIB muito baixo, né? Eu não consigo ver da onde que vem esse crescimento, né, que eles estão defendendo. Como eu falei para você no começo, é muito mais um desejo ou uma defesa de um modelo né, um modelo de gestão da economia, do que realmente a economia começar a deslanchar. Professor, uma última pergunta, então, para ir encerrando a nossa segunda entrevista para o canal Revolução Industrial Brasileira, a respeito da qualidade do emprego. É, obviamente, uma coisa muito dramática e existem muitas pessoas que, empiricamente, é claro, né, percorrem as ruas e trazem uma sensação a respeito da qualidade do emprego muito relacionada ao aumento dessas ocupações informais que hoje são contratadas via aplicativos. Por exemplo, as entregas de comida, as entregas de supermercado, né, via esses aplicativos, assim como também o transporte via aplicativo com carro próprio.
que são ocupações, né, relativamente precárias, porque, afinal, o sujeito não tem a proteção de um contrato de trabalho, a proteção de uma legislação. Isso é o que está crescendo dentro do panorama da empregabilidade brasileira, e por quê? Exato. Olhando para os dados da PNAD, que é uma pesquisa do IBGE bem completa sobre emprego e que ela incorpora tanto o mercado formal como o informal, o que a gente nota é que não o emprego, mas a ocupação que está crescendo é a ocupação do que a gente chama das pessoas trabalhando por conta própria, né? Sem CNPJ, quer dizer, não tem nenhuma empresa por trás, nada disso, então é justamente esse mercado totalmente informal, é a pessoa se virando, e é o que a gente chama de empregador também sem CNPJ. Então você imagina, o empregador ele precisa ter no mínimo, para ser classificado como empregador, uma pessoa trabalhando para ele, né? Então você imagina um cara sem CNPJ, significa o cara ele tem um negócio dele, ele emprega uma pessoa lá que ajuda ele, não tem CNPJ, você está dizendo que o cara tem uma empresa? Não, ele está se virando, coitado, né? Então é esse tipo de ocupação que está aumentando, além do emprego sem carteira, né? Então o que acontece? A precarização assim da ocupação é muito visível na casa da economia brasileira, né? E o emprego com carteira no setor privado, que é esse que interessa, caindo, né? Se eu pegar hoje esse emprego sem carteira, os empregadores sem CNPJ e os conta própria sem CNPJ, a participação hoje é maior do que o emprego com carteira no setor privado. Eu não estou falando de funcionário público estatutário, que é outra coisa, é outra lógica, outra dinâmica completamente diferente. Estou falando de mercado privado, até considerando quem tem carteira no setor público, mas não os estatutários. Então, a participação hoje de quem tem uma situação precária é maior do que quem tem carteira, né? Então, realmente, isso é mais um sintoma de como nós estamos crescendo pouco, né? E como isso impede também a retomada do crescimento. Quando você abre mais o dado, aí indo para a tua pergunta específica, né? Você vê que os setores que estão contratando muito dentro desse, vamos dizer, nessa precariedade, é justamente alojamento, alimentação, transportes, esse tipo de serviço. Então, o que acontece? As pessoas estão tendo que se virar. Como todo mundo tem que comer, certo? As pessoas sabem que se elas saem vendendo ou trabalhando para algum aplicativo que venda comida, tal, etc., né, vai ter um pouco de demanda, porque essa é a última demanda que vai se esvair, ainda bem, né? Senão as pessoas vão começar a passar fome, né? Lógico que ainda já tem gente passando fome, mas enfim, né? Tá certo? Essa é a última coisa que as pessoas deixam de gastar. É nisso que as pessoas deixam de gastar por último. Então, aí, logicamente, a demanda vai ser mais baixa. Desculpe, a demanda vai existir ainda pelos bens e serviços desse setor, é aonde está crescendo a ocupação. Agora, você pega a ocupação, né, precária de uma pessoa que vai entregar um alimento, né, tá certo? Fez uma encomenda, tal, etc. Você vê todo mundo correndo que nem louco na rua, o risco que essa pessoa tem, ela não tem nenhum direito trabalhista, tá certo? Não tem acesso aos direitos sociais, quer dizer, ela ganha muito mal. O motorista ainda dos aplicativos ainda pode ganhar um pouco mais, mas ele também não tem direito a nada, ele tem uma jornada complicada, né? Quer dizer, ele que faz a jornada dele. Então, tudo isso acaba fazendo com que a ocupação dele seja muito ruim. E ali é um dos lugares onde a ocupação está crescendo muito. Os únicos empregos de qualidade que crescem no Brasil são os empregos na área de comunicação e informática, certo? Por quê? Porque, logicamente, hoje tudo está se informatizando, então é normal que isso aconteça. Se a gente estivesse crescendo, possivelmente os empregos nessa área estariam aumentando muito mais. Essa é a diferença, né? Tá? Então, realmente é uma consequência muito grave dessa crise que nós estamos vivendo, talvez uma das piores, é essa que a gente chama precarização do mercado de trabalho. Tá? Perfeitamente. Professor Nelson Marconi, queria agradecer muito por essa entrevista, bastante elucidativa, com dados e com análises assim, bastante complexas e muito esclarecedoras para o nosso público aqui do canal Revolução Industrial Brasileira. Fica mais uma vez o convite para você se inscrever no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Aqui você sempre vai ter entrevistas com grandes economistas brasileiros enfocados numa discussão sobre desenvolvimento da economia brasileira, sobre crescimento, e também as reportagens sobre empresas industriais que a gente faz em feiras comerciais e também visitando as empresas para mostrar aí um pouco da realidade
do setor industrial brasileiro e da sua importância que ela ainda tem dentro da economia brasileira. Até a próxima. Muito